fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto, Ele te ouve em secreto e te recompensará em público. É na oração que nós obtemos intimidade, é na oração que nós obtemos comunhão. Porque não temos comunhão e não temos direção? Porque não oramos. Porque se nós oramos, nós ouvimos a Deus. Se nós oramos, nós temos a direção do Espírito Santo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não é oração em público. Intimidade em público é pornografia. Deus quer uma intimidade em secreto. É quando ninguém te vê que Ele está ali te ouvindo. É quando ninguém te vê que Ele está lá com você te abraçando. É o Espírito Santo que está ali te ajudando, intercedendo por você. Não é quando os homens nos veem. Não é quando nós criamos expectativas humanas, dizendo eu vou orar alto para que o irmão venha e coloque a mão sobre mim. É quando você está em secreto e você sabe que o único que está com os olhos sobre você é Ele, e que o único que pode te tocar é Ele. John Bunyan, aquele que escreveu o livro Peregrino, ele tem uma frase sobre oração, e ela é muito forte, diz assim: na oração, é melhor um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Porque se nós temos um coração que fala, Deus tem mãos que ouvem, e sabemos que Ele está ouvindo, porque Ele está fazendo exatamente aquilo que precisamos. Um dia eu ouvi essa frase, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha 16 anos, eu sempre tinha aceitado Jesus. Eu estava em casa, na casa do meu avô, morava com ele. E eu orei e disse que eu não trabalhava, só trabalhava com meu avô. E eu não tomei banho, não tinha desodorante para passar. Os irmãos lá de onde eu vim, eles riem até hoje dessa história. Mas eu orei e disse: Jesus, manda um desodorante aí, Jesus. E daí eu fui trabalhar fazendo concreto com meu avô. Estava em casa. Eu estava lavando a bitorneira, irmão. Estava dentro da bitorneira. Chegou um irmão. Ele bate a mão dele no meu ombro. Ele diz: Marcelo. Eu dei um pulo dentro daquela bitorneira. E ele diz: Marcelo, eu não sei o que você orou, mas essa aqui é a primeira oferta do seu ministério. R$20. Glória a Deus. Era o que eu precisava. Porque eu orei. É na comunhão que Deus conhece quem eu sou e o que eu preciso. É quando eu estou em comunhão. É quando eu falo com Deus e não quando eu falo de Deus. Porque quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus. E o poder de Deus está aqui. Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. Mas quando terminar esse culto, o poder também acaba. Mas quando nós falamos com Deus, existe a presença. A presença dele vem em nós. E ela toca onde ninguém toca. Mas a presença dele, ela não termina. Ela vai conosco para casa. A presença dele determina o que eu posso ou não fazer. É a presença dele que faz a diferença. Por isso fale com ele. É quando você está em comunhão que você está em direção. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu preciso do Senhor mais que tudo. É quando você está em oração com ele. Quando eu estava em Montevidéu, eu não sabia falar espanhol os primeiros meses. Eu dobrava o meu joelho e eu só dizia assim: Jesus, eu não sei falar, ninguém me entende, mas eu sei que o Senhor me entende. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor pode me ouvir. Eu sei. E eu ia capinar a igreja, e eu pensava assim: eu tenho vontade de comer uma rapadura. Eu gosto de rapadura. E aí eu capinando a igreja, começava a cantar lá uns portunhol. E aí a irmã vinha com a rapadurinha assim, entregava para mim. E eu ficava olhando e digo: Jesus, a gente não merece, mas o Senhor ainda faz. É na comunhão. É na comunhão, há um segredo de comunhão, há um desejo de comunhão. Só que há um perigo muito grande. Quando nós falamos de Deus, mas não falamos com Deus. Lembra, falamos de Deus, atraímos o poder, mas o poder termina. Quando falamos com Deus, a presença dele vem e ela não termina. E um dia nós vamos estar diante dele, Mateus 7:22. E ele vai dizer assim: nunca vos conheci. Por quê? Porque simplesmente falamos de um Deus, mas não falamos com esse Deus. Não há comunhão com ele.
Por isso que nós devemos orar e perseverar, e estar em comunhão, porque um dia nós estaremos diante dele em glória, e ele vai te dizer: vem meu filho, venha para as bodas do Cordeiro, eu te conheço, eu estou contigo, eu ouço a sua voz. Aleluia. Lucas 24, versículo 30 e 31, conta a história dos discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam em Jerusalém, Jesus morre e agora eles estão indo para Emaús. E eles estão no caminho e de repente, nós sabemos que era Jesus, mas um homem aparece para eles e começa a conversar com eles. Eles chegam numa determinada casa. A Bíblia diz que quando eles sentam na mesa e aquele homem que era Jesus, ele parte o pão, aqueles homens conheceram que era Jesus. Mesa fala de comunhão. Quando nós estamos na mesa, quando nós estamos na comunhão, a comunhão traz uma revelação que nos faz voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Aqueles homens não deveriam ter saído de Jerusalém, mas na comunhão, aquela revelação fez com que eles voltassem. Nós não sabíamos que era Jesus, o nosso coração ardia, e nós não sabíamos que era Ele, mas na comunhão nós conhecemos. E agora eles voltam para Jerusalém. E eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 ferramentas que Deus utiliza dentro desse contexto de comunhão, para nos trazer de volta à comunhão. Quando nós saímos, Ele se utiliza de ferramentas para nos trazer de volta. Ezequiel 14, 21 fala delas. Primeiro, a espada. Segundo, a fome. Terceiro, animais selvagens. E por último, as pestes. Quando nós saímos da comunhão, Ele usa essas 4 ferramentas. Primeiro, a espada fala de perseguição. Ele diz: enviarei espada, enviarei perseguição. Depois Ele diz: enviarei fome. E fome fala de necessidades básicas. Deus dizendo: se humilhe na minha presença, venha para a comunhão, venha para lugares mais profundos. E a fome humilha a todos, irmão. Não há ninguém que diante da fome fique de pé. Quando nós passamos necessidades, a única saída que temos é dobrar os nossos joelhos e orarmos para que o Senhor possa prover. Ele está enviando necessidades para que você possa estar em comunhão mais profunda com Ele. Terceiro, animais selvagens, fala de natureza pecaminosa. Deus se utiliza da nossa natureza. É quando você se sente tentado, quando dá um nó nas tripas, como diz o gaúcho, quando você sente um frio na barriga e aquela tentação vem sobre você, é Deus dizendo: venha para a comunhão, você está longe, volte. E por último, pestes, fala de doenças. É nas doenças que Deus também se utiliza para trabalhar em nós. Quando estamos doentes, nós revemos os nossos conceitos. Eu quero que você tenha em mente que não são os homens que te perseguem, é Deus enviando espada para que você possa voltar à comunhão. Não é a sua natureza, simplesmente você está sentindo por sentir. É Deus te dando um alerta de que você está longe, mas é que é para você voltar. Se você está padecendo necessidades, é Deus dizendo: venha para perto de mim. Na doença também, não são os homens que trabalham em nós, mas é Cristo dizendo: eu quero amadurecer você, eu quero te trazer para a comunhão. Aleluia. O Espírito Santo quer te trazer de volta à intimidade. Então não pense que isso é mais um culto, mas crie uma expectativa em Deus de que essa é a noite que Ele está te chamando para estar com Ele. É Ele que te chama, dizendo: levanta-te e resplandece, porque já a glória do Senhor está descendo sobre ti. Ele está te dizendo: levantai as vossas mãos calejadas e os vossos joelhos desconjuntados. É tempo de nós tomarmos a autoridade de volta, que foi a nós imposta, e voltarmos à intimidade. É Deus que nos chama, é Ele que tudo permite. Não são os homens que te perseguem,
mas é Deus dizendo: venha para a comunhão. Aleluia. Segundo, Ele diz para que possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição fala do poder do Espírito Santo, que vem e nos reveste. Mas quando esse poder vem sobre nós, acontece no mínimo 3 coisas, e eu anotei aqui. Primeiro, Ele nos reveste para irmos, nos reveste para pregarmos, nos reveste para que possamos discipular, e nos reveste para que possamos servir. Ele não reveste você simplesmente para que você exiba os dons que Ele te deu. Ele não te reveste para que você venha à igreja e cante mais bonitinho que os outros, não. Ele te reveste para que você possa ir, se disponibilizar, se entregar a Cristo. Ele te reveste para que você possa pregar a Cristo. Te reveste para que você possa discipular por Cristo. E por último, servir por meio de Cristo. Isso é o revestimento do Espírito Santo. Nós achamos que o revestimento do Espírito Santo são os dons que Ele nos dá, e nós usamos os dons que foi dado à igreja para servir o corpo, para nos exibirmos. E achamos porque o irmão tem dons, ele é mais espiritual, sendo que Paulo disse aos Romanos que os dons são dados sem arrependimento. Por isso que existem pessoas que pregam e não vivem aquilo que pregam, mas acontece ainda alguma coisa, porque Deus tem dado os dons para a edificação do corpo, e nós usamos isso para engrandecer o nosso nome. O Espírito Santo está te despertando nessa noite. Não use o que Ele te deu para você, use para o corpo. Aleluia. Segundo, Ele nos dá capacidade de reconciliação. O poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,19, Paulo disse que Ele pôs em nós a palavra de reconciliação. Nós temos essa capacidade. Por isso que ontem pregávamos aqui na praça e falávamos que quando Jesus entrar, tudo muda. E se a pessoa decidisse como decidiu, realmente Jesus entra e agora ela é reconciliada com Cristo. Deus te deu uma palavra para você reconciliar aqueles que estão perdidos lá fora com o Pai. Você tem essa palavra. A responsabilidade é nossa. É nossa. Terceiro, o poder do Espírito Santo produz constrangimento. Não há um homem ou uma mulher que diante do poder do Espírito Santo não se sinta constrangido. Não há como bater no peito e dizer: eu fiz. Paulo disse, ele disse assim: eu fiz todas as coisas, trabalhei mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça que estava em mim. 2 Coríntios 15:10, ele disse: não há um homem que permaneça diante do Espírito Santo, do seu poder, e não se sinta constrangido. Nós estarmos aqui hoje não é o nosso mérito. Nós estarmos aqui hoje é o mérito de Cristo por meio da cruz do Calvário. Você não é bom não, querido. Você não é bom. Você, se tem alguma coisa boa, é porque Jesus entrou no seu coração. Muitas vezes eu já ouvi, muitas vezes, mas lá no mundo eu aprendi assim, e eu preservo isso porque é uma coisa boa. Não, querido. Se fosse bom, você não precisava nascer de novo. Se fosse bom, a sua carne não precisava ser mortificada todos os dias. É necessário um novo nascimento de corpo, de alma e de espírito, na mente, na visão, nas ações. Se fosse bom, você ainda estava lá. E você não está aqui porque você é bom, não. Você está aqui porque nós somos ruins. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Você precisa, eu também. Muito mais. O poder do Espírito Santo reveste para ir, pregar, discipular e servir. Nos dá capacidade de reconciliação e nos constrange.
Mas quando nós estamos em comunhão, e essa comunhão nos leva a esse poder faz com que nós, por último, possamos partilhar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Se alguém puder me ajudar aí, já vou terminar. A comunhão te leva ao poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo te leva a partilhar do sofrimento de Cristo. Paulo disse: até agora eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. É o sofrimento. Jesus quer que nós partilhamos desse sofrimento. E isso vem de 3 formas. Primeiro, eu devo estar disposto a tomar a cruz de Cristo. Ele disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. E tomar a cruz significa tomar um instrumento de execução e levá-lo até o local da morte. É somente quando você está com a cruz nos seus ombros que Cristo é revelado ao mundo. Muitos estão com a cruz, estão no Calvário, estão com os pregos, os cravos nas mãos, estão dizendo: nós estamos aqui, mas não estão pregados com Cristo. Você só pode pregar onde você já foi pregado, irmão. Não adianta você querer falar do sofrimento de Jesus se você não vive isso por uma alma lá fora. Não adianta você falar que precisa de Jesus mais que tudo se você não chora pelos que estão perdidos. Eu ouvi um testemunho de um missionário essa semana, que um irmão dos ribeirinhos, onde ele era missionário, chegou para ele e disse: pastor, nos dê uma aparelhagem de som, nós temos chorado por isso.